Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Bárbara Quino, minha comissão organizadora. É um prazer organizar esse evento com os meus colegas e contar com a presença de vocês. Chegamos ao último dia do nosso seminário. No entanto, após essa mesa, ainda teremos mesas às 16 horas e a nossa conferência de encerramento às 19 horas. Esse é um evento idealizado pela reitoria da UFSB e organizado pela Progeac, em parceria com a ProTIC, a ProEx, a ProAF, a ProPPG, com apoio da PROPA e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnica em educação na organização da grade de programação. Iniciaremos em instantes a mesa Migrações, Identidade, Perdão. Vamos começar a mesa, mediada pela professora Alessandra Melo Simões Paiva, do Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais, e coordenadora da extensão na UFSB. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-las através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pela mediadora aos convidados e convidadas ao final das apresentações. Importante, assine a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição do vídeo do YouTube. Passo agora a palavra para a professora Alessandra, que fará a apresentação da mesa, dos convidados e convidadas. Uma boa mesa. Boa tarde a todas, todos presentes nessa mesa. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente no YouTube. Primeiramente, agradecer imensamente por esse convite, parabenizar a Progeac e as demais pró-reitorias parceiras na organização desse seminário de grande vulto e que tem sido muito interessante e rendido bons debates. E agradecer por me oferecer essa oportunidade de estar aqui com os meus colegas, meus pares na extensão, que, sobretudo, vão me ajudar a aprender um pouquinho mais. Acho que sempre a extensão é um universo tão grande que, quanto mais a gente conversa e dialoga, mais a gente aprende, né? E aí nós temos, então, como o tema da nossa mesa, desafios da extensão em tempos de impossibilidade ou intermitência dos encontros presenciais, vamos torcer para que seja intermitência, e não impossibilidade. E eu vou apresentar aqui meus colegas que estão presentes, professora Daniela Cristina Calado, que é pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Toda a sua formação, da graduação ao doutorado, é na área de ciências biológicas, tem 2 pós-doutorados, um na UFPR e outro na USP, é coordenadora do DINTER em Genética, na UFOB, projeto vinculado ao UFMG, já atuou como assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da UFOB. A professora Fabiana Lazarim é pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Cariri, tem graduação em biblioteconomia, área em que atua no ensino da sua universidade. Tem mestrado em ciência da informação, desenvolve pesquisas científicas em temas como estudos métricos da informação e a quantificação dinâmica da atividade científica e fator de impacto, comunicação científica e fundamentos da ciência, arquitetura da informação para ambientes digitais, acessibilidade da informação e usabilidade digital em catálogos online de biblioteca, com foco nas pessoas com deficiência. Já atuou como gerente da divisão de editoração da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Cariri. Professor Neurivaldo José de Guzzi Filho, que é pró-reitor da extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde participa de atividades de extensão desde 2004, atuando no Caminhão Consciência, Ciência Móvel, e coordenando o projeto CAIS Consciência. Toda a sua formação acadêmica é na área de Química, e tem experiência em Química Inorgânica, com ênfase em complexos de cobalto. E, por último, e não menos importante, professor Marcelo Henrique Siqueira de Araújo, que é coordenador de extensão universitária da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, graduado em agronomia pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em engenharia agrícola pela Universidade Estadual de Campinas,
com estudos na área de planejamento ambiental. Foi pesquisador do IESB, Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia, uma organização não governamental ambientalista de caráter técnico-científico, onde atuou nas áreas de conservação da biodiversidade, gestão ambiental, economia solidária e desenvolvimento rural sustentável. De 2000 a 2006, foi coordenador do Comitê de Gestão do Projeto Corredores Ecológicos, no âmbito do Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil. De 2011 a 2015, foi diretor de pesquisas ambientais da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, onde atuou nas áreas de gestão de projetos e fomento à pesquisa. Bom, meus colegas, então vamos iniciar com a professora Daniela. Eu estava brincando aqui, comentando que eu dei prioridade às mulheres nas primeiras falas. E vamos escutar nossos colegas, ver o que, né, o que elas têm a falar sobre a nossa extensão nesse período tão complexo, né, e tão diferente que a gente está vivendo. A extensão, de repente, se viu fazendo essa pergunta, né, como existir enquanto extensão num cenário de isolamento social, afinal de contas, estar na comunidade é uma condição sine qua non para a extensão, né? A extensão não vive sem a comunidade externa da universidade. Então, a pergunta que inaugura a nossa quarentena na extensão é isso, né? Eu acho que, prioritariamente, como fazer extensão estando distante fisicamente de nossas comunidades e respeitando os protocolos de segurança e assim por diante. Então, eu abro a palavra para a nossa colega Daniela. Então, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu agradeço a FCB pela oportunidade de participar do seminário, né, pela oportunidade, né, de conversar, de dialogar com os colegas sobre extensão universitária, e especialmente a professora, né, Lilian, pelo convite. Tá? Eu acho que já é o desafio, né, falar de extensão universitária, né, mesmo sem pandemia, e agora, durante esse período, né, acho que novos desafios, eles surgiram, e eu coloquei aqui, né, nessa apresentação, na verdade, algumas perguntas, né, muito mais do que respostas. Eu acho que esse momento ainda, né, a gente tem muitas dúvidas a respeito aí de como, né, a gente vai desenvolver a extensão nesse período, né. Primeiro, eu gostaria de pontuar, né, e eu vou trazer um pouquinho da experiência que a gente tem, né, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aí eu coloquei esse mapa para posicionar, na verdade, institucionalmente, né, as nossas ações. A UFOB, ela está localizada, né, no oeste da Bahia. Nós temos 5 campi, né, e essa região, ela é marcada por uma série de conflitos sociais, né, uma área que tem como atividade econômica, né, a produção agrícola, uma produção agrícola mecanizada, né, então aí a gente já tem uma geração de conflitos ambientais, de uso da terra, né, de uso da água, né, das desigualdades sociais, que são bastante importantes nesse território, né. Então, se normalmente, né, a gente já tem esses conflitos, né, com a pandemia, é claro que algumas dessas questões, elas se amplificam, e a gente tem as outras questões ainda, os outros conflitos e outros problemas que surgem decorrentes até da própria pandemia, né? A questão de acesso, né? As desigualdades, elas são amplificadas, né? Pobreza, preconceito. Então, eu acho que o momento, né, onde, se a universidade já era chamada, né, a ter um posicionamento, mesmo sem a pandemia, agora eu acho que, né, o posicionamento da universidade enquanto agente que pode contribuir com a transformação social, ele é muito mais relevante, né? Bom, e aí, então, né, foi o que eu coloquei, né, com a pandemia surgem, né, outros desafios, né, e se a gente pensar na situação universitária, né, com a impossibilidade de ter acesso às comunidades, né, com as quais a gente trabalha, né, a pandemia agravou, né, esses problemas, e ainda fez com que, né, as ações extensionistas que antes eram realizadas, né, elas, de certa forma, foram impedidas.
Bom, e aí, né, eu pontuei, não sei se não está abrindo, né? Aqui algumas atividades, só para a gente pensar, né? Quando a gente está pensando em desafios, quais atividades a universidade tem mantido durante esse período, né? Predominantemente, né, eu acho que desde o início da pandemia, né, a gente tem feito muitas atividades relacionadas a minicursos, a eventos, né, atividades que utilizam ferramentas aí do YouTube, né, as lives, né, muito mais no início da pandemia, e que, a princípio, são eventos que, na verdade, né, eles são também excludentes, né. De certa forma, aí é até uma crítica, né, à própria universidade, mas é porque eu acho que esse momento ainda, né, é de amadurecimento de como a gente pode usar as tecnologias, e também, claro, que tem uma limitação, né, de como a gente pode chegar a pessoas, por exemplo, que não têm acesso, né, a gente tem concentrado muito das ações nas atividades que são relacionadas a eventos e cursos, né? Talvez pela facilidade, né, que a gente tem de utilização de algumas ferramentas que, né, durante aqui o período, né, de distanciamento físico, elas foram até intensificadas, né, que de uma certa forma foi até positivo, né, que a gente não utilizava tanto essas ferramentas e que nesse período acabou utilizando, né? E outras atividades, né, principalmente aquelas relacionadas aos projetos de extensão, né, e aos programas, de certa forma, que vão incluir os projetos, elas estão, na verdade, paradas nesse momento, né? Porque talvez elas sejam as atividades que envolvam, né, um contato mais direto que a gente ainda não conseguiu encontrar um meio, né, de realizar. Né? Claro, algumas coisas são óbvias, porque, né, se a gente pensar nas atividades realizadas em museus, né, nos planetários, a visita à própria universidade, né, isso, nesse momento, né, a gente está impossibilitado de realizar. Então, essas atividades, né, elas deixaram nesse período de ocorrerem, né, de forma presencial, e alguns projetos, né, tentando suprimir, né, ou minimizar esse período de distanciamento da comunidade com que ela trabalha, tem tentado, aí nas redes, né, Facebook, no Instagram, tentado, de certa forma, produzir alguns tipos de conteúdo para tentar sanar ou minimizar esse distanciamento, né? Então, a gente tem uma certa limitação, tá? E aí eu coloquei quais os desafios, né? Frente ao que a gente espera da ação extensionista, ao que a gente tem conseguido realizar nesse período, né? Eu coloquei aqui, pontuei alguns desafios que a gente tem enfrentado, né? E que, na verdade, são mais perguntas do que respostas, do que pode ser feito, né, em relação à atividade extensionista durante esse período de pandemia. O primeiro deles, né, eu coloquei aqui, são as ações que muitas vezes são confundidas com extensão universitária, né? Aí, do que a gente tem convivido dentro da universidade, eu acho que naquele primeiro momento, né, que a gente, em março, abril, né, que a gente teve do aumento de casos, né, a universidade deixou de fazer, né, suspendeu as aulas, né, a gente teve um momento daquele anseio da comunidade extensionista de poder, de certa forma, contribuir com o momento. Então, nesse momento surgiram, né, pelo menos na UFOP foi assim, algumas ações solidárias que a comunidade, né, de certa forma, queria entender como uma ação extensionista. Então, acho que o primeiro desafio, né, e aí eu até coloquei ali, né, assegurar que a extensão universitária não seja entendida como uma atividade assistencialista, né, principalmente nesse período de pandemia, acho que há um certo risco, né, e a extensão, infelizmente, tem um histórico, né, relacionado a essa questão, né, de ser vista como uma ação assistencialista, ou, né, uma visão simplista do que é a extensão. Acho que esse é um grande desafio também, ainda, né, infelizmente. Né? A gente sabe que a produção de álcool gel, ou algum serviço, uma prestação de serviço, né, que não envolva a atividade, a interação dialógica, por exemplo, né, não podem ser consideradas ações de extensão. Então, o primeiro desafio é vencer essa visão simplista, né, de que uma atividade solidária compreenda uma atividade extensionista, né. Um segundo desafio, eu colocaria, né, é vencer também essa visão, né, de
construir uma nova visão de presencialidade, né? Hoje aqui, por exemplo, né, a gente está trocando informação, trocando conhecimento, mas estamos distantes, né? Então, esse é um desafio. Para algumas atividades, acho que a gente, né, até criou aí formas de fazer isso, né? Como eu disse, nos eventos, os cursos, a gente consegue vencer essa visão de que eu preciso estar presente, né, para realizar a ação, né? Embora, claro, a atividade extensionista é olho no olho, né? É o contato, né, que vai permitir que a atividade seja desenvolvida com maior qualidade, né? Mas agora, durante esse período, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Então, acho que criar formas de se fazer presente, né, mesmo que a gente não tenha esse contato físico, é um desafio. Para algumas ações, eu acho que a gente conseguiu, né, de certa forma, claro que não com tanta qualidade quanto, né, se seria a atividade realizada presencialmente, a gente conseguiu. Mas para outras, né, a gente está, acho que, muito distante ainda, né, de ser feito. É uma pergunta aí que a gente, né, pode discutir ao longo do evento. Né? A outra que está, de certa forma, vinculada a essa ação de, né, visão de presencialidade, né, é como é que a gente vai construir, né, novas redes, né, vamos dizer assim, de relacionamento, né, tendo distanciamento físico, e que essas redes permitam, né, a socialização, a troca de conhecimento e a construção, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem aí algumas ferramentas para isso, né? A internet, né, os computadores, celular, mas nem toda a comunidade tem acesso, né? Então, quais outras ferramentas a gente pode utilizar, né? E aí não sei, né, quais seriam essas ainda, né, para tentar minimizar alguns impactos, né, que a extensão tem sofrido ao longo do tempo, né, e como esses relacionamentos possam ser mais duradouros, né, para que a gente possa realmente ter interações dialógicas de forma concreta, né. Então, esse eu acho que é um segundo, né, um outro desafio, né, que a gente tem a enfrentar na realização da extensão universitária, né? Então, às vezes a gente até utiliza, né, a publicação de algum conteúdo, né, na Facebook, no Instagram, mas não consegue ter a interação dialógica, né? Então, não é, né, extensão universitária. Um outro ponto seria, né, e eu acabei dividindo em 3 tópicos, né, é a manutenção da própria qualidade da atividade de extensão, né, a que a gente está realizando nesse período. Isso é uma preocupação, né, porque a extensão é uma atividade muito complexa e vai envolver diferentes elementos, né. Eu elenquei aqui o primeiro, né, que seria a formação e o protagonismo do estudante, né. A gente tem discutido muito, eu acredito, nas universidades, por exemplo, o acesso, né, dos estudantes a equipamentos, né, ou ao chip, né, para acompanhar o ensino remoto, mas aí a extensão universitária também, né, se ela vai envolver esses recursos, né, a gente precisa dar esse acesso também, pensando nas outras atividades, né. Então, assegurar, né, a participação do estudante, né, durante esse período de pandemia nas atividades, e aí eu não estou falando, né, de participação como ouvinte, mas a participação como agente, né, que faz a extensão também, né. Então, esse é um grande desafio, né, se para o ensino a gente tem a preocupação, né, de que o estudante tenha acesso a ferramentas, né, ao computador, à internet, né, que permita acompanhar os componentes curriculares na extensão, né, essas ferramentas são uma forma, né, que a gente vem encontrando para desenvolver a extensão universitária, né, nesse momento a gente também teria que garantir, né, esses instrumentos para que o estudante também pudesse, né, para que ele possa atuar, né, como aí protagonista da atividade extensionista. Tá? Então, acho que é um desafio também, né? Eu tenho visto que muitas ações, muitos eventos que têm sido propostos na universidade, né, há um número muito reduzido de estudantes, né? Talvez esteja relacionado com essa acessibilidade, né, em relação às ferramentas, à internet, a equipamentos. Né? A outro ponto, né, que vai referenciar, de certa forma, a qualidade da atividade extensionista é o contato com a comunidade externa, né? E aí há uma preocupação também, porque a gente tem realizado os eventos e a grande parte da comunidade que interage nesses eventos, elas são formadas por membros mesmo da comunidade universitária
ou, né, estudantes de outras universidades. Então, há uma restrição, né, como eu falei anteriormente, uma exclusão, né, das comunidades que participam e que, né, vão interagir com a universidade, né? E isso vai impactar diretamente na qualidade da extensão que é realizada, né? Então, um outro ponto aí que eu acho que é um desafio também, né? Na verdade, eles estão articulados e são relacionados uns com os outros, né? A ausência, vamos dizer assim, né, do contato dessa presencialidade aí mais de perto, ela tem, né, vai desencadear problemas que são conexos. E o terceiro item aí que eu considero que seja importante, que vai referenciar, né, a qualidade da extensão universitária durante esse período, é a indissociabilidade, né, entre as atividades de ensino, né, e a atividade, né, de pesquisa e extensão, né, visto que a extensão, ela reafirma, né, se reafirma, né, como um processo de formação e também como um processo, né, de construção de conhecimento. E se a gente ainda não consegue, vamos dizer assim, né, trabalhar, né, nesse novo ambiente, né, virtual aí, essa indissociabilidade também, né, a gente tem dificuldade em cumprir, vamos dizer assim, essa diretriz. Então, esses são alguns pontos, né, relacionados a esse período de pandemia, né, de algumas dificuldades que, da experiência que se tem e do que tem sido acompanhado pela Pró-Reitoria, em termos de atividades que estão sendo propostas, né, essas são algumas preocupações, são desafios que eu acho que ainda a gente não conseguiu vencer, né, principalmente em relação à participação, ao desenvolvimento de atividades com as comunidades externas, né, com grupos que não têm acesso, né, à internet, aos computadores. Acho que esse é o grande ponto, né, e que aflige a comunidade extensionista, né, e que vai, de certa forma, referenciar a qualidade do que está sendo posto. E eu coloquei esse penúltimo, né, a slide, né, com os protocolos para um retorno seguro, né. E aí é uma preocupação também, né, no momento que a gente tiver condições mais favoráveis, epidemiologicamente mais favoráveis, né, e aí isso é indeterminado quando vai ocorrer, acho que a gente tem, né, um outro desafio, né, que são os protocolos, né, e até as formas de desenvolvimento da extensão nesse período, né, de transição, vamos dizer assim, né, não sei nem como é que ele vai ser, né, mas como é que vão ser realizadas as atividades extensionistas após esse período de pandemia, né, e aí, visto que a gente vai ter que garantir a segurança, né, tanto da comunidade acadêmica, quanto a comunidade que vai interagir e construir outros conhecimentos. Então, isso também acho que é uma preocupação, né, em relação à extensão universitária. O retorno, né, com certeza, ele vai gerar uma série de outros desafios, né, e de dúvidas de como, né, a gente vai proceder, se a gente vai voltar com as nossas ações da forma como elas eram realizadas antes, né. Então, isso vai demandar também, eu acho que dentro da comunidade, uma série de discussões a respeito de protocolos, né? Protocolos que visem a segurança das comunidades. Então, assim, se eu for, né, resumir os desafios, né, da extensão durante esse período da pandemia, né, eu colocaria que o grande desafio é a gente garantir que as diretrizes da extensão universitária sejam cumpridas, aí a gente consiga garantir que haja o impacto, né, na formação do estudante, que a gente consiga, utilizando as ferramentas que são possíveis nesse momento, que a gente consiga garantir a interação dialógica, né, que a gente consiga garantir que haja, né, uma forte relação entre ensino, pesquisa e extensão, que nossas ações, né, continuem gerando impacto social nas comunidades e também, né, transformem a universidade, né, a partir da sua realização, e que as ações continuem sendo, né, envolvendo diferentes áreas do conhecimento.
Então, acho que é o grande desafio isso, né? Que esse distanciamento físico, né, ele traz, né, na verdade, ele quebra, né, essa relação que a gente tinha com a comunidade externa, né, e isso acaba desestabilizando, vamos dizer assim, as comunidades extensionistas, né, e nesse momento, eu acho que o que a gente procura, na verdade, são formas, né, de continuar seguindo essas diretrizes, né, que vão referenciar o que é produzido dentro da universidade, né. Assim, não trouxe respostas, né, eu acho que a gente, na comunidade universitária, vem amadurecendo, né, a gente já teve um momento aí, que foi logo março, abril, né, quando as atividades relacionadas ao ensino foram suspensas, né, um movimento muito grande da comunidade para a produção de lives, né, hoje a gente está num outro momento mais de produção de eventos, né, que permitam discussões mais tranquilas, vamos dizer assim, dentro da comunidade, né? Eu acho que a gente está passando ainda por momentos de amadurecimento de como desenvolver a extensão universitária. Algumas preocupações, né? E aí eu coloco para a gente talvez poder discutir, como não fazer com que a extensão universitária não seja tão excludente, né? Eu vejo que hoje a gente tem atividades, mas elas excluem tanto a comunidade externa, alguns grupos, né, algumas comunidades que antes a gente tinha um contato, né, essa ligação, e também exclui alguns membros da comunidade acadêmica, né, que são aqueles alunos, por exemplo, que não têm acesso às ferramentas que mais comumente a gente tem utilizado nesse período, né. Então, acho que são esses alguns apontamentos que eu posso fazer nesse início aí, né, de discussão, e que eu acho que a gente vai demorar um pouquinho, né, para ter as respostas aí. Não sei se algumas ações a gente vai conseguir, durante essa pandemia, executá-las, né, mas eu espero que esse momento, né, passe logo para a gente poder ter contato novamente com as comunidades, com os grupos, né, com os coletivos, né, e desenvolver o papel social, né, da extensão, né, para que a gente possa interagir com as comunidades, né, para que realmente a gente faça a extensão com a qualidade, né, que ela deve ser realizada. Eu agradeço. Legal, professora, ouvimos a professora Daniela, pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Oeste da Bahia, nossa vizinha, que falou de muitas questões importantes. Eu vejo assim como um espelho, né, do que acontece aqui na UFSB, todos os pontos muito bem colocados, né, os desafios, as dificuldades, as perguntas ainda sem respostas. Muito interessante. Aí a gente no final volta as perguntas, né, que estão rolando aqui no chat, a gente vai conversar. Professor Marcelo, se você puder desligar a câmera neste momento em que não é a sua fala ainda, a gente agradece para poder dar mais espaço na tela, no YouTube. Se você está ouvindo a gente, enfim, mas vamos continuar, também não tem problema o colega continuar aí. E aqui, eu acho que inclusive o Marcelo travou. E eu vou chamar, então, a professora Fabiana, pró-reitora de Extensão da Universidade Federal do Cariri. A fala dela é agora. Vamos escutá-la e continuar aqui nossa conversa. Obrigada, Alessandra. Não sei se consegue colocar a apresentação. É possível? Já o Ítalo coloca, professora, só um instantinho, viu? Porque carrega, está carregando. Não tem problema. Já vai conversando, então, trocando um pouco de experiências, né? Que eu acho que elas são fundamentais. Com relação ao FCA, e aí eu já quero, de antemão, né, agradecer a professora Alessandra, a Daniela, o professor Marcelo, o Neurivaldo, a Bárbara, que está aqui mediando, e a professora Lilian, pela delicadeza do convite, a gentileza. Luciana entrou em contato por e-mail, então, assim, a toda a organização do evento, eu quero parabenizar de antemão e agradecer essa delicadeza desse convite e desejar vida próspera para vocês
que realmente a Federal do Sul da Bahia possa prosperar cada vez mais e a gente possa estar juntos nessa caminhada da extensão, né? Eu coloquei aqui para vocês, para que a gente possa discutir, foi me enviado essa temática, né, como os demais colegas, desafios da extensão em tempos de impossibilidade ou intermitência dos encontros presenciais. E aí, se puder passar para o próximo slide, por gentileza. Tá, vamos lá. Perfeito, tá certo. Eu mesmo vou passando aqui, né? Ótimo, obrigada, viu? Vamos lá. E aí, olha só, como é que eu gostaria de dar início a essa fala com relação à extensão nesses tempos? A UFCA, a Pró-Reitoria de Extensão, ela foi caminhando em consonância com as diretrizes que a própria universidade foi estabelecendo, né? Por isso, eu achei tão importante trazer para vocês aqui esta resolução, mas é só o artigo e o parágrafo único dela, porque ela vai exatamente ao encontro do que foi norteando a extensão de março até esse presente momento, né? E acredito que ainda vai nortear, pelo que a gente tem ainda percebido dentro da vigilância sanitária, das organizações que estão voltadas para a área de saúde, da própria Organização Mundial de Saúde, é o que a gente percebe que ainda se perdurará até o final do ano. No dia 23 de março, foi aprovada uma resolução na Universidade Federal do Cariri, pelo Conselho Universitário, e que tratava de forma muito particular com relação às pró-reitorias finalísticas. Nessa resolução, de forma específica, eu vou pedir licença a vocês para que eu possa ler, porque ela ela norteia todas as nossas ações a posteriori da Pró-Reitoria de Extensão. Ela diz o seguinte: em função da suspensão das atividades previstas nesta resolução, os coordenadores dos projetos e programas acadêmicos, sejam eles ensino, pesquisa, extensão e cultura, deverão elaborar novo planejamento das atividades, mantendo-se o pagamento das respectivas bolsas acadêmicas, exceto quando concluísse pelo encerramento do projeto ou do programa. E, de uma forma particular, tem um parágrafo único que diz o seguinte: os novos projetos e programas acadêmicos somente terão início no período a que se refere esta resolução, mediante adequação do planejamento e declaração do respectivo coordenador, atestando a viabilidade do início das atividades sem risco sanitário para os participantes, cabendo a cada pró-reitoria encaminhar orientações específicas. O que acontece, então? Deixa eu ver se eu consigo ir aqui, pronto, encontrei. O que acontece a partir dessa resolução? Nós precisamos, então, como vocês puderam ver, a UFCA tomou como direcionamento, ou como ponto de partida, que as ações das pró-reitorias finalísticas, elas dariam continuidade, desde que houvesse um replanejamento das atividades, se adequando a este período no qual nós estamos passando. E ainda mais, colocando o seguinte, que o coordenador, né, dessas ações, das pró-reitorias finalísticas, eles encaminhariam, então, aos seus respectivos setores, né, a partir de orientações que seriam dadas por esses setores, orientações específicas, informando como seria esse replanejamento e que haveria condições, sim, de permanecer com as suas ações extensionistas, e as demais também. Então, foi dessa forma que a gente começou a caminhar dentro da Pró-Reitoria de Extensão. E eu não diria nem que começou a caminhar, mas continuou a caminhar. Por que continuou a caminhar? E aí é por isso que eu pedi licença a vocês, porque no início está desafios. E aí, não é que seja assim... Eu vou colocar para vocês quais foram os passos que a Universidade Federal do Cariri foi tomando e a Pró-Reitoria de Extensão também. Eram as soluções, talvez assim, era certa?
era errada, era melhor, era pior? A gente nunca vai ter essas respostas, né? Nós estamos prosseguindo, a gente foi seguindo assim como todos nós estamos fazendo. A gente está num desafio, e esse é o nosso desafio, é de encontrar cada um de nós, a sua trajetória. Eu acho que este é o nosso grande desafio. Nós todos somos extensionistas, nós todos temos muito intrínseco em cada um de nós o que é extensão, e temos isso por muito caro, né? A gente tem isso como premissa, o que é extensão, as diretrizes da extensão universitária, elas estão no âmago de cada um de nós, mas nós precisamos, enquanto instituição, encontrar cada um o seu passo, né? Cada um está numa medida, cada um está no momento, cada um estava no momento quando tudo isso aconteceu. Então, não existe uma receita certa e não existe uma receita na qual eu possa passar aqui que seja melhor, talvez, para uma outra instituição. Mas esses foram os passos que a UFCA seguiu e que a Pró-Reitoria de Extensão também foi seguindo. Por isso que eu coloquei aqui para vocês que, além dos desafios, as possíveis soluções que a gente foi encontrando administrativamente e academicamente. Porque teve questões que eram muito administrativas, né, que eram do setor, o setor precisava se adaptar, correr, porque isso traía impacto acadêmico, né, para a execução das ações. E aí eu trouxe 7 desses momentos aqui para vocês, os principais, né, não são todos, mas 7 dos nossos principais momentos, né. Eu chamo de V0, aquele que eu apresentei para vocês, foi dessa resolução, foi nosso V0, né? Foi o nosso início, ali foi nosso start, em que então, a partir dali, a gente começa a, né, dar continuidade, prosseguir numa nova dinâmica de se fazer, né? Nós estávamos, então, num processo, esse foi o nosso primeiro desafio, neste exato momento em que se inicia esse grande problema, né, mundial que foi da pandemia, mas de âmbito nacional, a gente encarou ele necessariamente, propriamente, a partir de março, né, nós estávamos no finalização de editais, na Pró-Reitoria de Extensão. Nós estávamos finalizando, todas as pró-reitorias finalísticas, ou a maioria delas, estavam em finalização de editais. O que é que significava isso para este momento? Todo o processo de submissão já havia transcorrido, já tinha sido validado, os nossos referidos, os nossos avaliadores ad hoc já tinham dado positivo, deferido ou indeferido as ações. Nós estávamos no processo finalzinho, que era seleção dos bolsistas, né? Além dos nossos fluxos contínuos, mas em termos de edital, nós estávamos exatamente neste momento, em que nós estávamos com vários estudantes ansiosos, loucos, né, esperando para serem selecionados, formando filas para serem selecionados. E aí veio a nossa resolução. Então, o que a Pró-Reitoria de Extensão teve que fazer? Conforme foi a resolução, correr, né, de forma muito rápida, dinâmica, clara, objetiva, e começar a enviar ofícios internamente, por isso que eu falo que é administrativo, para então entrar na parte acadêmica, internamente, administrativamente, a gente precisou fazer esses comunicados para que se as ações pretendiam ou não executar as suas atividades de forma remota, se elas tinham condições, não se elas queriam todo mundo queria, mas se a sua ação, o coordenador, avaliava que haveria, sim, condições de ser realizada a sua ação extensionista, contudo, de forma remota. E se sim, se fosse positivo, que fosse enviado aquilo que já tinha sido avaliado, nós precisamos receber um replanejamento dessas atividades. Então, todo o nosso arsenal de propostas foi todo reenviado para um replanejamento. E aí a gente começa a receber todo esse processo de replanejamento daqueles que deram um sinal positivo que sim. Bom, e aí sim dá-se, então, esses processos de atividades acadêmicas, né? Por isso que o impacto administrativo, ele teve um impacto acadêmico. E aí começa um processo, que é o processo acadêmico de esses coordenadores, aí nós também entendemos como que isso se daria, como vai se dar esse processo. E nós percebemos, assim, que havia uma voz que, nesse momento de pandemia, assim como nós, havia uma voz que estava calada, que era da nossa comunidade externa.
eles estavam, não estou dizendo que isso é uma receita, gente, mas eles estavam muito necessitando da voz da UFCA. Nós tínhamos produtores rurais que estavam perdendo colheitas e não sabiam como mais escoar a produção. Nós estávamos com postos de saúde que não sabiam como mais, porque a extensão ajudava muito nesse sentido, não é só, não era uma questão assim, mas ajuda assim, de dialógica, de conversar, de como fazer, vamos executar juntos. E quando a extensão saiu desses lugares, desses espaços, essas pessoas se sentiram desamparadas. Né? E a gente precisava voltar a esse diálogo. Então, assim, os produtores não sabiam mais como escoar sua produção, os postos de saúde já não compreendiam mais como atender, começou a encher postos de saúde, eles não sabiam como orientar, né? A universidade tem um corpo da faculdade de medicina, assim como todos nós temos, né? Muito bom, muito especializado, pessoas assim extremamente capacitadas, né? E aí foi assim que a gente foi encontrando sentido para a extensão. Foi dessa forma, não foi uma receita, mas a gente foi tentando entender onde é que estavam as nossas principais preocupações em termos de região. Bom, outro desafio, para além, que aí a gente entende que esse daí vai sendo superado, né? Foi uma questão que a gente tinha, que era chamada, a gente chama de caderno de resumos. O que era esse caderno de resumos? Assim como todos nós temos um caderno online disponibilizado digitalmente que falava sobre todas as ações, a prática das ações, trazia informação, e esse caderno de resumo ele é disponibilizado de âmbito nacional, né? Então ele fica lá como que a UFCA tem atuado em termos de extensão. E nós não conseguíamos mais dar conta de realizar esse caderno de resumos. Por quê? Porque os nossos editais para a seleção do bolsista precisou ser prorrogado, então a gente não conseguia dar espaço para a vazão desse caderno, e nós ficamos com uma carência ainda maior de recursos humanos, porque nós temos um recurso humano na Universidade Federal do Cariri, que é chamado de Programa de Aprendizagem Prática, que é PAP, que são de estudantes. E esses estudantes, eles não são extensionistas, são estudantes que nos ajudam administrativamente, é uma outra modalidade, eles ajudam todos os setores. E em decorrência da pandemia, foi suspenso esses estudantes estarem conosco, né? Então, nós, além da nossa carência, que todos nós tínhamos de desafio, de ausência de servidor técnico, né? E, enfim, aí nós tínhamos mais esse. E aí, qual foi a solução que a gente foi, então, encontrando? Nós, então, entramos em contato por telefone com todos os nossos coordenadores de extensão, projetos e programas, né, para aproximar a nossa comunicação com eles, e enviamos listas de transmissão pela PROEX e pelo canal da UFCA. E para que a gente fez isso? Ao invés do nosso catálogo, que era digital, a gente começou a criar vídeos. Criamos vídeos de 5 minutos de cada ação extensionista que estava ainda em processo de execução. Para quê? Qual foi a grande motivação nossa desses vídeos, né? Que eu sei que está muito pequenininho, né? Não sei, eu acho que praticamente ninguém está vendo, mas eu vou falar o que compensa daqui. Isso aqui é um exemplo do nosso catálogo. Então, nós criamos um catálogo das ações de extensão em tempos de pandemia. Esse catálogo aqui, ele traz o vídeo da ação de extensão, não, né? Então, não é ela lá em loco, porque nós estávamos com a atividade remota, mas era os extensionistas, os estudantes e o coordenador falando como é que ia se dar esse processo de extensão na pandemia e do que se tratava o seu projeto, né? Em 5 minutos. Aí nós montamos o catálogo, tinha esse vídeo de 5 minutos, qual era o objetivo, estava escrito, né? Quem eram os membros atuantes dessa ação, quais eram as atividades que seriam desenvolvidas e, principalmente, como que eu faço para entrar em contato contigo, coordenador? Nós tínhamos uma comunidade que estava carente e aí as pessoas queriam saber, olha, eu preciso falar com aquele projeto que antigamente atuava aqui e agora não atua mais, como é que eu faço para entrar em contato com ele? Então, a Pró-Reitoria de Extensão começou a viabilizar canais para que a própria comunidade entrasse em contato direto com esses projetos. Então, a gente disponibilizou um catálogo onde tinha os membros, forma de contato, o vídeo, quais eram as atividades que eles iriam fazer. Pronto, essa foi uma outra ação que a gente encontrou para viabilizar.
Bom, o outro desafio que nós tivemos foi um desafio que é um grande projeto que nós temos na universidade, da Pró-Reitoria de Extensão, que é chamado por o FCE Itinerante. É um programa que visita em loco 29 municípios com ações de extensão. Nós temos, ele tem uma ação global e uma ação nas escolas, né? Essa ação global, a gente entra em contato, ela é realizada ao final do ano, é uma grande ação que a gente fecha um município, sempre com uma média de 15 mil habitantes nesse município, e nós temos ações que são feitas dentro das escolas de ensino médio da rede pública, e isso a gente fazia presencialmente. O que é que nós fizemos para superar continuar as nossas ações e a própria Pró-Reitoria assumir isso daí, né? Nós começamos a ligamos para cada um dos prefeitos, cada uma das secretarias de educação e cada um dos diretores de rede pública de escola de ensino médio, fizemos reuniões online com eles, para entender o que é que eles estavam passando naquele momento, como que a universidade e a Pró-Reitoria de Extensão poderia somar forças para a gente vencer esse problema, esse grande desafio da pandemia. Bom, feito isso, nós lançamos, então, um edital. Acho que está no anterior mesmo, nós lançamos um edital no qual ele está voltado para 10 municípios da região do Cariri Cearense, e é um edital muito particular e muito específico, voltado de forma intrínseca para ações de extensão serem realizadas diretamente em escolas de ensino médio da rede pública. Dentro de todas essas visitas que a gente fez, visitas online, né, conversando com prefeituras e secretarias, nós vamos atuar, então, diretamente. Esta foi a forma que a gente encontrou de superar esse desafio e, ao mesmo tempo, estar dentro das escolas e ajudá-las nesse momento em que elas estavam também ainda estão perdidas no seu processo de ensino e aprendizagem, mas nós, enquanto extensão, então, a gente faz reuniões online, e os nossos extensionistas, os nossos estudantes, conversam com os estudantes todas essas regiões, falam o que é extensão, como é o seu projeto, e como que a gente pode, então, pensar em comunidade, pensar juntos essa grande questão da pandemia e outras vertentes que isso também acaba elencando. Um outro processo, eu vou fechar aqui em 2 minutinhos, porque eu acho que o tempo está correndo. Um outro grande processo era da integralização da extensão. Nós estávamos num desafio, né, mas nós já tínhamos, a nossa resolução já estava aprovada, né, nós já tínhamos realizado as visitas dentro dos NDEs durante o ano de 2019, a gente fez todas as visitas em todos os cursos, e o ano de 2020 era o processo necessário de implementação dentro dos PPCs dos 10% da extensão. O que é que nós fizemos? Nós criamos um comitê interno, né, interno que eu digo da PROEX mesmo, nós criamos um comitê interno de forma institucional para avaliar todos os nossos normativos e dar encaminhamento de flexibilização para as ações de extensão atuarem, sem ferir os princípios da extensão, bem como o processo da integralização da extensão. Então, a gente criou-se um comitê, e aí a gente fez, então, todo esse processo de revisão dos nossos normativos. O quinto desafio que nós tivemos foi de um evento. Nós tínhamos um evento em abril, exatamente quando a pandemia estava, a gente tinha acabado estávamos nesse processo nacional, né? Então, estávamos ainda a gente estava nessa questão loucura ainda, né? De toda a pandemia no seu processo inicial em âmbito nacional. E aí, sim, nós precisamos suspender o evento, né? A gente não tinha como viabilizar em abril um evento de extensão. E dentro desse evento nós faríamos, então, o lançamento da nossa primeira revista de extensão Entre Ações. Nós lançamos a nossa primeira revista Entre Ações, ficou uma revista muito, muito, muito querida, né? Ela é a menina dos olhos hoje, né? A gente tem um apreço, um carinho muito grande, ela foi muito bem desenvolvida, ela foi muito bem pensada, planejada, amada, eu diria assim.
E aí nós fizemos vídeos para o lançamento dessa revista, chamamos pessoas externas, conseguimos avaliadores externos, um corpo muito interessante de diversas contribuições de universidades para que pudesse estar conosco, né? Então, nós lançamos a revista Entre Ações e fizemos um vídeo e atendeu e superou o lançamento dessa revista, né? Então, quem quiser depois dar uma olhadinha na nossa revista Entre Ações, Diálogos em Extensão, ela está na página da Pró-Reitoria de Extensão. E o nosso 7º desafio foi, então, é agora que a gente vai passar por ele, que é o encontro de extensão que ocorrerá em novembro, e nós estamos nos organizando também para apresentação de trabalhos. E aí é que eu vou, inclusive, depois até conversar com os nossos demais colegas e a gente unir forças aí, entender todo esse processo que vocês mesmos estão realizando aqui dentro da Universidade Federal do Sul da Bahia, e a gente possa aprender com vocês também como vocês estão organizando esse evento tão lindo, né? E esse evento com uma capacidade de interlocução tão grande. Então, é isso, são essas as palavras que eu tinha. Eu finalizo também por aqui, e demais perguntas que houverem, se a gente puder contribuir de alguma forma, estamos abertos aí, e podem entrar em contato comigo, com a Pró-Reitoria de Extensão da UFCA, estaremos sempre à disposição de todos. Obrigada, Fabiana, bela fala, vários elogios no chat aqui para as falas, muito interessante, né, o caso de como vocês estão lidando com isso na Federal do Cariri, realmente dá para ver que foi uma verdadeira saga, né, lidar com tantos pontos, tantas complexidades, né, eu me vejo bastante aqui dentro da extensão da UFSB também nesse papel, apesar de proporcionalmente ser bem menor, né, mas realmente os desafios administrativos são muitos, né, quando a gente está vendo tudo do ponto da administração, a gente vê o quanto que é complexo, e ainda mais dentro de um panorama de incerteza, complexidade, e completo ineditismo, né? Então, é interessante, inclusive, no começo você falar, assumir, né, os erros, os acertos e os erros, né, da gente estar pisando num terreno tão movediço nesse momento. Vamos seguir aprendendo juntos, muito legal essa chamada para um possível encontro. Eu acho que a gente vai, de uma certa forma, o distanciamento me parece que está produzindo uma aproximação também, né, dentro das várias esferas da sociedade, inclusive na extensão. Acho que é um momento da gente sentar, dialogar e caminhar juntos para ir desvendando esse caminho aí tão difícil, né, que a gente está vivendo. Bom, então eu vou chamar o professor Neurivaldo, que é pró-reitor de extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, esta sim, nossa vizinha de porta, né, eu já tinha falado de Daniela, que é a nossa vizinha territorial, mas Neurivaldo é praticamente aqui no nosso campus de Itabuna, né, em breve esperamos mudar ali para o terreno da CEPLAC, né, então, o nosso novo campus, aí você vai poder bater na porta e pedir a xícara de açúcar, né, professor? Vou abrir a fala para você, muito obrigada pela presença também, vamos lá, seguindo. Bem, eu gostaria de dar uma boa tarde para todos e todas que estão nos assistindo, agradecer o convite, né, que a professora Lilian me fez para participar desse rico momento de discussão da extensão com os meus colegas Alessandra, Daniela, Fabiana e meu colega Marcelo. Eu acho que estamos passando realmente por um momento ímpar, né, que cabe diversas reflexões e muitos momentos de criatividade, né? Eu acho que nós estamos sendo desafiados e tenho visto assim uma resposta muito interessante por parte da comunidade acadêmica com diversas ações que trazem assim uma esperança muito grande de um futuro melhor para a extensão. Eu gostaria de começar a minha fala pedindo licença para vocês para que eu leia aqui a definição de extensão segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária, definido no primeiro Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão,
basicamente para reafirmar o que minha colega Daniela já disse, né? E para que eu possa nortear a minha apresentação. Então, segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária, a extensão universitária é o processo educativo, cultural, científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis do conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Este fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. Além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. Essa é uma visão de extensão que eu aprendi participando das ações que a Alessandra já disse na minha apresentação. Antecedendo o Caminhão Consciência, eu tive uma participação no caminhão, no Parque do Conhecimento, que foi praticamente o embrião do nosso projeto de divulgação científica Caminhão Consciência, que estamos em atividade, e o Cais Consciência, que estamos assim em fase de implementação. A pandemia atrapalhou um pouquinho esse processo, estávamos em plena consolidação do prédio onde ele vai ser alocado, e infelizmente isso ia atrapalhar um pouco, mas, enfim, eu vejo que toda essa definição de extensão pode ser resumida numa frase que eu acho que é a principal função da universidade, né? Que seria agregar saberes e transmitir conhecimento. Acho que essa troca mútua ela é essencial para a academia, né? Eu acho que a gente sair dos muros, tanto físico como virtual, ir para a comunidade e a comunidade vir para a universidade é uma coisa muito salutar e essencial para a universidade. Bom, eu peço para que tenha um pouquinho de paciência para eu dar uma esclarecida na minha experiência como extensionista, para situar o que hoje eu penso como extensão, né? E como que isso começou, né? Como eu já disse, eu comecei um projeto de extensão em 2004, chamado Parque do Conhecimento, que era uma atividade de divulgação científica, que ficava mais ou menos itinerante, né? A gente ficou 6 meses em Ilhéus, 6 meses em Itabuna, e aí, então, esse Parque do Conhecimento ganhou rodas com o Caminhão Consciência, quando a gente foi contemplado no edital Ciência Móvel. Esses projetos realmente me alavancaram na extensão e me levou a trabalhar na ProEx, na gerência de extensão da UESC, como gerente, onde eu passei a ter um conhecimento do panorama geral da extensão na UESC, na Bahia e nacionalmente também, quando participo dos fóruns de pró-reitores. Mesmo como gerente, eu tive a possibilidade de participar desses fóruns extremamente ricos, né, e que me fez assim, realmente ganhar uma experiência muito grande na extensão. Esse momento que nós estamos vivendo, né, essa pandemia, conforme diz a Organização Mundial de Saúde, que muita gente não acredita, e isso é um problema no nosso país, e acho que até por isso que está acarretando tanto número de casos, né, que estão se acumulando. Eu não diria nem só no nosso país, mas aqui em Ilhéus nós estamos com um panorama bem complicado de número de casos. E a única maneira, talvez, de minimizar esse contágio realmente é o distanciamento, né? Então, quando se determinou essa
essa ação de distanciamento. A UESC, assim como a minha colega Fabiana relatou nas resoluções, a UESC também prontamente já fez suas resoluções, suspendendo as atividades presenciais para diminuição do contágio. Acho que a maioria das universidades públicas adotou essa medida, né? Mas apesar desse distanciamento, né, dessa suspensão de atividades presenciais, é importante a gente ressaltar para todos que estão nos assistindo que as atividades e ações das universidades, elas não pararam, né? Elas estão sendo feitas de uma outra forma, né? As atividades de extensão, de cultura, de enfrentamento e acompanhamento da pandemia, essas repercussões têm sido realizadas amplamente, né? É lógico que a característica principal das ações de extensão, que é estar presente e ter o contato com as pessoas, isso realmente, no momento, nós não estamos podendo realizar, né? Mas o contato virtual ainda continua com aquelas pessoas que a gente consegue conversar e consegue ter acesso, né? A UESC, nós temos participado muito de fóruns com secretários de saúde, de educação, de cultura, para discutir o desafio que nós estamos enfrentando hoje e o que a universidade pode ajudar, né? Muitos docentes participam de comitês, tanto em Ilhéus como em Itabuna, na elaboração de relatórios para nortear uma decisão que uma prefeitura pode tomar, né? Importante dizer que a UESP não tem, as universidades não têm o poder de decisão, a gente faz um auxílio, uma ajuda e coloca as informações para que o poder público, a prefeitura, tome as suas decisões. É lógico que, infelizmente, algumas vezes os nossos relatórios não são assim levados em consideração e acabam que são tomadas decisões de uma forma contrária àquilo que nossos colegas preconizam, né? Apesar disso, né, a gente tem trabalhado amplamente, né, e em função disso, a gente tem sempre que enaltecer que a universidade pública é um instrumento da sociedade, né, e que ela deve se mobilizar para trazer um retorno para a sociedade. Nós sempre devemos nos articular para, a partir das ações de extensão, melhorar as condições sociais, principalmente daqueles em situação de vulnerabilidade social. Vejam que quando eu falo a partir de ações de extensão, eu estou considerando a definição apresentada no início, com uma via de mão dupla, né? Estou falando isso para que não se confunda, assim como a minha colega Daniela muito bem esclareceu, né, que ação de extensão não é assistencialismo, né? A gente não pode confundir, né, as ações que a gente faz, que a gente realiza, né, com assistencialismo, com ações solidárias. Apesar de nós apoiarmos as ações solidárias que a universidade desenvolve, né? Nós temos uma campanha UESC Solidária, onde a PROEX participa ativamente, né? Mas não como ação de extensão, e sim como um apoio que a Pró-Reitoria está dando à ação. Eu entendo, né, que hoje nós estamos passando por um momento muito difícil, né, em função da pandemia. Mas, se pensarmos, antes da pandemia, nós já estávamos enfrentando uma batalha, né? Acho que meus colegas devem concordar comigo, e a desvalorização da universidade pública estava ou está muito grande, né? Tanto do ponto de vista financeiro, com constantes cortes no orçamento, causando a diminuição, até mesmo a escassez de editais para pesquisa, né? Vamos dizer, diminuição para pesquisa e quase uma escassez para extensão.
E ainda temos, do ponto de vista institucional, uma crise também, né, que se estabeleceu em consequência do negacionismo à ciência, que se instalou em nosso país e que, infelizmente, está cada vez mais em evidência. Então, se não bastasse a vulnerabilidade social que a gente procura atender e procura, com as ações de extensão, melhorar as condições, né? Nós temos também agora o que eu chamo de vulnerabilidade intelectual, que está presente em todas as classes sociais, independente de religião, gênero, enfim. E se antes a internet era uma importante ferramenta, hoje ela é o principal instrumento para que a gente possa mobilizar, articular e disseminar informações. E é justamente nesse sentido que eu tenho percebido que os extensionistas têm atuado. Acho que todos nós passamos a fazer ações dentro da área temática de comunicação. Acho que hoje é essencial. Se nós não fizermos comunicação, a gente não consegue desenvolver as nossas ações de extensão em qualquer área temática que ela se encontre, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista de realizar relatório para entregar no final do ano, a área temática de comunicação da universidade vai aumentar vertiginosamente de 2019 para 2020, e eu tenho ampla certeza disso. Eu fiz um levantamento. Desculpem o pleonasmo. Fiz um levantamento do levantamento que o ForProex Nacional realizou, e eles têm perguntado para todos os pró-reitores quais as ações que estão sendo realizadas em cada universidade nesse momento de pandemia, né? E eu percebi que há muitas ações que são comuns, né? Como, por exemplo, a produção de fármacos antissépticos, esterilizantes e desinfetantes, né? Prevalecendo a produção de álcool em gel, seja para fornecimento tanto para a comunidade externa ou comunidade interna, hospitais, agentes de saúde, né? A confecção de máscaras faciais, né? E os chamados face shield, utilizando impressoras 3D, desenvolvimento de ferramentas para monitoramento e assessoramento das secretarias de saúde. Isso é uma coisa que tem sido realizada amplamente, acho que por grande maioria das universidades, né? E na UESC, além da participação dessas que eu já relatei anteriormente, né, nós temos participado, né, ativamente dos fóruns com secretários de saúde, de educação, de cultura. Nós temos um projeto, um programa de extensão chamado Agir, em que há uma aproximação muito grande com os municípios, né, junto com a Associação dos Municípios da Região Cacaueira, a MURC, né, que faz parte desse programa. Então, eu diria que quinzenalmente nós estamos participando de fóruns para a gente poder discutir e ajudar os secretários naquilo que for possível, nas discussões, nas instruções que nós podemos, com o nosso corpo docente participante da universidade, dessas ações podem ajudar. A confecção do face shield, a gente participou bastante, juntamente com o CEPED, que confeccionou, na verdade, as máscaras, né, usando a impressora 3D deles, com a FCB e o IF Baiano colaborando com o material, assim como a UESC também, né? Nós temos feito muitas ações de assessoria com a participação de docentes em comitês municipais. O laboratório da UESC está realizando testes de Covid para os hospitais de Ilhéus e de Itabuna. Foi feito um investimento muito grande de adaptação do laboratório, das condições de normas de segurança para que pudesse atender às condições que foram determinadas, para que se pudesse realizar esses testes. Hoje nós estamos com 1.100 testes realizados,
para os hospitais de Ilhéus e Itabuna. Temos desenvolvido atividades digitais para o entretenimento de crianças e jovens durante o isolamento e distanciamento. Efetivamente, a respeito do enfrentamento ao Covid, nós tivemos também uma ação parecida com o que a professora Fabiana nos mostrou com relação ao término das ações, ao término de bolsas, né? As nossas bolsas de extensão terminaram no final de junho, né? Foi o edital do ano passado, e aí ficou aquela pergunta, e agora? Né? O que vamos fazer, o que nós vamos... os alunos precisando da bolsa, alguns em plena atividade ainda, né? E nos debruçamos, juntamente com os professores que fazem parte do Comitê de Extensão da UESC, e decidimos por elaborarmos um edital com ações de enfrentamento ao Covid, né? Especificamente para isso, com uma concessão de 20 bolsas de extensão, e essas ações estão se iniciando agora, no início do mês de agosto. Então, só para se ter uma ideia, né, entre as atividades que foram contempladas, nós temos mapeamento de desenvolvimento da progressão da pandemia nos municípios de Ilhéus e Itabuna, desenvolvimento de atividades digitais, culturais e informativas, como, por exemplo, a biblioterapia em tempos de Covid-19, que trata-se de leitura e promoção de bem-estar, uma previsão, um projeto que faz a previsão do custo da cesta básica em Ilhéus e Itabuna, com análise das variações dos casos do Covid-19, produção e comunicação de material audiovisual, entre outras. Então, eu quis elencar essas atividades no sentido de que demonstrar, né, para que se demonstre que nós estamos ainda em atividade, apesar das dificuldades, apesar da, eu digo, tristeza de não estar podendo fazer as atividades presenciais, né? Eu, como coordenador do projeto Caminhão Consciência, me entristece muito não poder ver o brilho nos olhos das pessoas que visitam a exposição, ou mesmo das pessoas que participam das ações de extensão que nós oferecemos de forma presencial. Mas estamos atendendo dentro do possível, usando essas ferramentas que a internet hoje nos dá. Hoje foi lançado um novo edital, com 60 bolsas de extensão. Para as outras atividades, é lógico que priorizando a atividade não presencial dos bolsistas, né? A gente entende que há muitas atividades que podem ser desenvolvidas de uma forma chamada remota, né? De uma forma online, e esse edital foi publicado hoje, e a gente espera aí que a nossa comunidade responda prontamente, ofertando o maior número de atividades para esse momento de distanciamento e isolamento que estamos passando. Bom, então, diante desses desafios da extensão, em tempos de impossibilidade ou impertinência, eu espero realmente que seja impossibilidade, né, não intermitência dos encontros presenciais, nós estamos mobilizados com as atividades assistencialista no sentido de prestar serviço à sociedade, e não de ser uma coisa solidária de doação. A partir de demandas, né, como, por exemplo, o fornecimento de EPIs aos agentes de saúde e, principalmente, no momento, atividades de consultoria e informação. Nós temos alguns cursos da área de saúde que estão sendo ministrados, tanto para os agentes de saúde como para as pessoas do comércio, que Ilhéus abriu o comércio, começou com a etapa e já está bem adiantada, por sinal, essa abertura das atividades, e as coordenadoras de ações de extensão da área de saúde se disponibilizaram a ofertar um curso para os comerciantes e comerciários, né, sobre paramentação, desparamentação, enfim, todo o cuidado que se deve ter
né, de higienização e sanitização do ambiente e das pessoas. É um momento difícil para todos, né? Eu acho que Daniela e Fabiana esclareceram e disseram de uma forma bem estruturada o momento que nós estamos passando, e eu concordo com o que elas estão dizendo. A gente tem tentado, na medida do possível, atender às demandas que surgem no entorno da universidade. Eu gostaria de aproveitar o momento para convidar todos a participarem do nosso evento, que vai começar no dia 19, Integra UESC, de 19 a 21 de agosto, né, todo online. Nós estamos com 74 atividades entre mesas de debate, palestras, minicursos, enfim, de todos os departamentos. E aí eu aproveito o momento para divulgar, fazer o jabá, como dizem, né? E convidar todos e todas a participarem do Integra, né? As informações estão na página da UESC, basta vocês acessarem. Eu me despeço, então, nesse momento, e aguardo as perguntas, dizendo que eu acho que o mais importante para nós, né, para todos nesse momento, é a solidariedade, né? Eu acho que o pensar no bem-estar do outro faz todo mundo se beneficiar, né? Então, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos que estão nos assistindo, de sempre nos preocuparmos com o próximo, né? E que o próximo, é claro, que se preocupe conosco também. Eu acho que dessa forma sairemos dessa situação com menos perdas, né? Obrigado a todos e fico aqui na expectativa de perguntas para que a gente possa continuar o debate. Muito obrigada, professor Neurivaldo. Boas explanações. Parabéns pelo trabalho aí já bastante arraigado da UESC aqui na nossa região, né, bastante conhecido, próximo das nossas comunidades, e aproveitou para dar um panorama aí da situação bastante crítica que a gente tem aqui nessa região, no eixo Itabuna-Ilhéus, que é um quadro bastante preocupante. E muito obrigada, e vou passar então a palavra para o professor Marcelo Henrique, que é coordenador de extensão na universidade, na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, certo? Marcelo, vou passar a palavra a você, e aí a gente retoma depois ao ritmo coletivo aqui na apresentação. Obrigada. Olá, pessoal. Espero que estejam me ouvindo. A qualidade da internet aqui, ela não está das melhores, né? Mas... Estamos ouvindo sim, viu, Marcelo? Tá ok seu áudio. É um prazer estar aqui nesse evento. Conforme já foi dito, meu nome é Marcelo Araújo, eu sou professor da UFRB e, nesse momento, estou coordenador de extensão universitária na Pró-Reitoria de Extensão. E a nossa pró-reitora, a professora Tatiana Veloso, por dificuldades na agenda, ela não pôde estar aqui, então eu venho representar o UFRB aqui nesse evento da Federal do Sul da Bahia. E para mim é um prazer duplo estar aqui, né? Não apenas como representante da UFRB, mas também porque eu sou de Ilhéus e já fui professor da Universidade Estadual de Santa Cruz e continuo acompanhando aí todos os acontecimentos que acontecem aí na nossa região, e tenho muitos amigos na Universidade Estadual de Santa Cruz, e alguns também na Federal do Sul da Bahia. Então, é um prazer estar aqui. A UFRB, né, de onde eu falo agora, está instalada aqui no Recôncavo da Bahia. Nós temos um sistema de multicampia, né, como a Federal do Sul da Bahia também tem um sistema de multicampia, e a UFRB está instalada em 7 cidades aqui do Recôncavo.
não é? Está instalada em Santo Antônio de Jesus, onde nós temos os cursos da área de saúde, em Amargosa, que é no Vale do Rio Jequiriçá, onde temos os cursos de formação de professores, em Cruz das Almas, onde está a nossa sede, em Cachoeira e São Félix, onde temos os cursos na área de artes, serviço social e comunicação. Temos ainda o campus em Santo Amaro da Purificação, onde temos os cursos na área de cultura, e também estamos instalados em Feira de Santana, onde temos cursos na área de engenharia e também educação do campo. A UFRB, ela tem um vínculo muito forte com essa região do Recôncavo, que tem características muito peculiares, né? A produção cultural aqui é muito forte, a agricultura familiar também é muito forte aqui na região do Recôncavo, e temos diversas comunidades remanescentes de quilombos com quem a UFRB desenvolve muitas ações, não é? Inclusive muitos projetos de extensão temos desenvolvido com esses grupos, né? A agricultura familiar e as comunidades remanescentes de quilombo aqui, que só para vocês terem uma ideia, na região de Cachoeira e Maragogipe, são mais de 40 comunidades quilombolas, né? E temos atuado muito próximo desses grupos. Bom, o que falar da extensão da UFRB, né? A UFRB, que completou 15 anos agora, a gente tem desenvolvido várias atividades, não é? Desde a criação da universidade, foram desenvolvidas mais de 5.000, não é, ações de extensão, sendo que aproximadamente 3.000 eventos, né, foram desenvolvidos e aproximadamente 1.400 projetos e programas de extensão. Então, a extensão ela é uma característica muito forte nas atividades da UFRB. E como já foi colocado antes, a extensão, que deve ser sempre desenvolvida junto com a atividade de ensino e com a pesquisa, ela é o principal veículo, não é, de comunicação, de diálogo, de troca de saberes com a comunidade que está no nosso entorno imediato, e nem sempre apenas a que está no nosso entorno imediato, porque às vezes desenvolvemos atividades em outros territórios para além do território do Recôncavo, não é? E, bom, quando a pandemia surgiu, não é, a UFRB, assim como todas as outras universidades, e não apenas as universidades, mas vários outros serviços públicos, né, nós suspendemos todas as ações que a gente ainda chama de presencial, né? Embora esse termo presencial a gente esteja discutindo no momento o que é mesmo presencial, né? Mas o fato é que essas ações que envolvem o contato físico, essas ações elas foram suspensas. Mas a universidade não parou, assim como nenhuma universidade parou. Não é? Todos nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade desse mundo digital, não é? Vamos chamar desse nome, né, que eu acho mais adequado, esse mundo digital, do que o mundo virtual, porque às vezes a gente usa esse termo virtual e dá uma ideia de que não é uma coisa real, mas na verdade, como vocês viram por várias apresentações anteriores à minha, muitas das atividades elas são muito importantes e não é necessariamente, elas não são virtuais. E então, é o mundo digital que tivemos que nos adaptar agora. E a UFRB, ela, além de ter suspendido as atividades assim, de contato físico imediato, nós implantamos um programa que chama de enfrentamento e monitoramento da Covid-19. E esse programa que a UFRB implantou, que é um programa registrado na extensão da universidade, ele acabou atraindo, não é, vários projetos. Então, esse programa, ele lançou uma plataforma por meio da qual a UFRB vem desenvolvendo suas atividades
relacionadas com esse momento atual, não é? E foi muito interessante ver que a comunidade aderiu, porque esse programa hoje tem mais de 70 ações cadastradas, não é? Desde ações diretamente envolvidas com a área de saúde, como já foi citado aqui, a questão tanto do monitoramento, não é, da expansão da Covid-19 no Recôncavo, que a UFRB vem acompanhando isso, não é, em todos os municípios do Recôncavo, e também na questão da produção, né, do álcool gel, das máscaras, para ser distribuído às comunidades, e também orientações. Então, na área de orientações, têm sido muitas as atividades desenvolvidas, não é? Tanto orientações para a sociedade em geral, como as orientações para grupos específicos, como, por exemplo, as comunidades quilombolas, como eu já citei aqui, orientações também para os órgãos públicos relacionados a como lidar com esse momento onde a realidade de quase tudo ficou fortemente relacionado com os cuidados nesse momento para que evite a disseminação da Covid-19. E nesse sentido, têm sido realizadas, não é? Além das atividades de produção de álcool gel e de máscaras, também muitas atividades na TV UFRB, que é o nosso canal no YouTube, onde a UFRB vem desenvolvendo atividades para a comunidade em geral, de orientação, e também para os nossos discentes, né, a nossa comunidade também, e essas atividades, elas, como eu já disse aqui, temos atualmente 70 ações cadastradas nessa ação. E uma outra coisa que eu vejo como muito relevante nesse momento são as redes. Conforme a professora da Federal do Oeste colocou, não é? As redes, elas estão funcionando. Então, por exemplo, no território do Recôncavo, temos muita ligação com as redes da economia solidária. Então, temos aqui a Câmara Técnica do território do Recôncavo, que vem funcionando, promovendo reuniões regularmente, não é? Ainda que essas reuniões digitais, por meio das plataformas, e por meio dessas redes, a UFRB tem também levado orientações. Não é? Para vocês terem uma ideia, recentemente teve um edital do governo do estado da Bahia, um edital emergencial de apoio à agricultura familiar, e a UFRB, por meio dessas redes, desenvolveu várias reuniões para orientar a comunidade, para orientar as organizações da economia solidária, como desenvolver projetos para concorrer ao edital. E foi uma experiência muito interessante, porque funcionou. Muitas vezes a gente acha que vai ter uma adesão pequena no ambiente digital, mas eu tenho me surpreendido, porque as reuniões, elas têm tido uma boa participação. Não é? E foi muito interessante porque várias das organizações tiveram a oportunidade de receber as orientações. Também, nesse momento, a UFRB está desenvolvendo ações para os municípios e as pessoas ligadas ao movimento cultural e aos artistas e aos artesãos, nesse momento relacionado com a implementação da Lei Aldir Blanc. Então, como vocês devem saber, temos essa lei que deve providenciar apoio para quem atua na área de cultura, e essa lei, ela está sendo discutida nesse momento, como que vai ser implementada, e a UFRB está muito ativa aqui nos municípios do Recôncavo, orientando sobre a implementação dessa lei em parceria com os municípios e em parceria com as organizações
e com os artistas e artesãos. Isso tem sido uma ação muito efetiva, não é? E também continuam acontecendo, não é? E isso é uma surpresa muito positiva, não é? Várias ações que têm envolvido os nossos discentes, não é? Em diversas das atividades digitais, temos observado a participação dos discentes nessas ações que a UFRB que a comunidade acadêmica vem desenvolvendo. Uma outra questão que foi, então, assim, a universidade ela não parou, a verdade é essa, as atividades de extensão eu acho até que se intensificaram. Eu observo que se no começo da pandemia tivemos aquele receio com as atividades de extensão, passado esse período, eu observo que elas estão sendo executadas. Agora, certamente, como a professora da Federal do Oeste colocou, temos o desafio, né, de que essas ações elas não sejam meramente assistencialistas, de como envolver cada vez mais os cidadãos, não é? Como ampliar o número de participação e diversificar a participação nesses eventos, mas a universidade ela não está parada, não é? E isso a gente vê no nível nacional. A universidade ela está muito presente, muito atuante. E, assim, com relação ao envolvimento dos discentes, nós temos na UFRB um programa de bolsa de extensão, não é? Que nós chamamos de PIBEX, que é o programa de bolsas para discentes que desenvolvem atividades de extensão. Esse programa, no primeiro momento, ele foi suspenso esse ano, porque, não é, no primeiro momento, a gente não viu como implementar o programa, mas agora nós já estamos nos preparando para retomar o programa a partir de fevereiro do próximo ano, já nesse novo formato de ações digitais. Mas estamos preparando também para, a partir de outubro, termos um programa emergencial de bolsas para os estudantes, para os discentes desenvolverem atividades de extensão. Que esse programa será, então, um programa emergencial, que estamos imaginando ofertar em torno de 70 bolsas para discentes que estejam matriculados no nosso semestre suplementar, que deve iniciar no começo de setembro. Então, retomamos as atividades de ensino a partir de setembro e queremos, junto com a retomada das atividades de ensino, envolver os estudantes em atividades de extensão. E para isso, teremos um programa de bolsas de extensão emergencial, que deve, então, atender às atividades durante os meses de outubro, novembro e dezembro, para, a partir de fevereiro, termos o nosso programa, o PIBEX retomado, que aí, no caso, o PIBEX, ele tem ações que são de mais longo prazo. Não é? Geralmente, os projetos, eles são em torno, as bolsas são em torno de 6 a 12 meses. Mas o fato que eu observo é que a universidade ela não parou, as atividades de extensão ela não pararam, e a universidade ela se adaptou. Estou vendo que o mundo, em geral, ele tá respondendo, né? Claro que é muita limitação, as limitações são muitas ainda. Não é? E eu espero, que é o que todo mundo espera, que possamos, né, voltar às atividades com o contato físico, né, que a gente chama de presencial. Então, esperamos que isso passe e que a gente possa retornar. Mas a experiência agora, ela tem sido de aprendizagem, ela tem sido de adaptação, e não estamos parados, as atividades de extensão não estão paradas. A UFRB também, nesse período atual de enfrentamento à Covid-19, nós tivemos um projeto aprovado pelo governo federal, e nesse projeto
nós vamos intensificar as atividades junto com a comunidade externa, não é? Inclusive, uma das ações que está preparada para acontecer vinculado aos nossos cursos na área de saúde e vinculado aos docentes e discentes da área de saúde, é um programa de testagem. Não é? Então, por meio desse projeto que a UFRB teve aprovada, vamos iniciar um programa de testagem voltada para as comunidades vulneráveis, os grupos vulneráveis, aqui na região do Recôncavo. Não é? Estamos em planejamento nesse momento para começar essa atividade. Mas, assim, para concluir, eu deixo essa mensagem de que nós, na medida do possível, não é, conseguimos, estamos avançando nas atividades de extensão, mesmo diante dessa situação que é emergencial, que nós esperamos superar, não é? Esperamos que todos nós, a sociedade em geral, que consigamos superar esse momento, mas a universidade não está parada e as atividades de extensão também estão acontecendo. Bom, eu deixo aqui, né, essa é a minha fala, e eu reforço aqui os agradecimentos e fico à disposição para qualquer pergunta que infelizmente, eu não acompanhei o chat aqui, mas eu imagino que deve ter perguntas lá no chat. Agradeço aí e fico à disposição de todos e todas. Muito obrigada, Marcelo. Bom, a gente tem só mais 12 minutos. Acho que você pode fechar o microfone, Marcelo, mas ficar aí na linha. Então, a gente não tem muitas perguntas, a gente tem mais ou menos um teto aí para chegar até as 3:50 para começar a próxima mesa do seminário. Então, eu vou tentar esquematizar uma forma com que a gente agora faça um fechamento. Então, eu vou pegar, a gente teve 2 perguntas no chat, infelizmente, temos um agradecimento aqui também da ProExpo, Marcelo, lembrando de que estamos felizes com a participação do Polo Aroeirinha juntos, tá? Nós temos 2 perguntas no chat, uma de uma colega nossa aqui da UFSB, que nós não vamos poder atender, porque não vai ter tempo, que é sobre acreditação da extensão, mas lembrando que a gente está trabalhando aqui também bastante em cima da questão da acreditação, estamos com uma minuta em processo, inclusive, na semana passada fizemos uma reunião com a UFRN, que detém o sistema SIGA, né, e vieram vários outros detalhes, agora a gente dividiu a minuta com a comunidade para discutir, então, estamos nesse processo, vamos ainda ter vários desdobramentos, tá? E a outra pergunta é sobre que atividades surgiram dentro do contexto da pandemia, né, da extensão na pandemia. Então, para ficar bem organizado, eu vou pegar essa última pergunta, vou acrescentar uma subjetividade minha e lanço para a gente responder agora de trás para frente, na sequência, Marcelo, Neurivaldo, Fabiana e Daniela. Só lembrando, assim, também, dando aqui uma pequena contribuição da extensão da UFSB, eu me vi muito diante de tudo que foi colocado aqui, passamos mais ou menos pelos mesmos processos, mesmo diante de proporções diferentes, porque somos uma universidade nova, com uma estrutura bem menor, mas também sofrendo das mesmas mazelas nesse macro cenário que a gente tem de perseguição às universidades públicas, né, de achatamento das nossas possibilidades aí, inclusive financeiramente, né? Então, também trabalhamos com isso, lançamos um edital, também passamos por esse processo bem no início da pandemia, de suspender as atividades e perguntar, né, aos coordenadores e coordenadoras quais são as possibilidades, e abrindo aos poucos, né, o que era possível fazer ou não. Lançamos também um edital de apoio financeiro, baseado nos aspectos jurídicos de um panorama de calamidade pública, né, orientados pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. Usamos esse edital como uma espécie de termômetro, de onde surgiram realmente algumas possibilidades bem interessantes, né, já que a gente não imaginava ainda como que a extensão poderia caminhar dentro do panorama do isolamento social, né? Chegamos até a considerar, por que não considerar o aluno como uma comunidade externa nesse momento, já que ele está fora da universidade. Então,
tentamos ser o mais flexível possível, e também criamos um programa para monitorar os trabalhos da extensão da UFSB, inclusive com parcerias externas aí, inclusive com a UESC, né, a gente ainda está na fase de desenvolvimento, mas vamos lançar um site provavelmente essa semana, em que a gente está divulgando e está reunindo os projetos, e realmente a gente percebeu que tem muita coisa sendo feita, mesmo dentro da nossa estrutura ainda tão pequena ainda da UFSB, tem muito professor e professora fazendo coisas muito interessantes na extensão. Então, essa pergunta genérica que colocaram no chat, né, que projetos foram lançados diferentes aí na extensão, na pandemia, eu lanço aqui, nós vamos ter que ser bem breves, aí eu peço que cada um responda de uma forma bem objetiva, o que vem à mente, né, que dê um exemplo, assim, algo que tenha marcado mesmo, que tenha surgido enquanto projeto, ou curso, ou evento dentro da extensão de vocês, que abarque, inclusive, vocês podem já ligar todas as câmeras, Bárbara está sinalizando, né, porque daí cada um fala e já se despede. Então, o que marcou, né, na extensão para vocês nesse período? O que surgiu, inclusive em termos de território, já que a gente está nessas novas centralidades aqui do Nordeste, nesses nossos territórios que são tão peculiares, né, e que a gente são territórios, assim como a própria fala do Marcelo agora, né, em que a gente tem comunidades quilombolas, agricultura familiar, né, redes solidárias, somos uma nova resposta, podemos pensar dessa forma, de uma forma positiva, de que podemos oferecer uma resposta contra-hegemônica para tudo isso, né, que nos levou agora a essa pandemia, e um pequeno detalhe, se a comunicação, a questão da comunicação agora com a proximidade das eleições municipais, se de alguma forma isso afeta o cotidiano de vocês na extensão, mas não vamos poder aprofundar isso, então eu acho que vai ter que ser assim, uma fala bem rápida de cada um. Marcelo, será que Marcelo está aí, né? Então a gente começa por Marcelo e passa para Neurivaldo, Fabiane e Daniela na sequência. Muito obrigada, gente. Veja, será que eu posso falar por último, porque eu não vi, porque minha internet caiu e eu não vi sua pergunta? Sim, é sobre... Não, pode ser, Marcelo, assim, o que te marcou em termos de que projeto... Eu peguei uma pergunta do chat, já que a gente está na reta final, temos que ser muito breve, a proposta é encerrar às 3:45, né? Se surgiu algum projeto que realmente marca a extensão de vocês nesse período da pandemia, algum projeto, alguma ação, algum curso que realmente seja inédito e que você possa falar sobre isso de uma forma breve, também já se despedir, porque nós estamos aqui na reta final dos últimos minutos, e é isso. Eu vejo que o que marcou a gente aqui na UFRB foi a decisão de estabelecer um programa institucional para esse momento. Então, estabelecemos um programa institucional que hoje está envolvendo 70 projetos. Então, eu acho que essa iniciativa ela foi realmente bem tomada, porque a gente tem hoje 70 ações que estão articuladas com esse momento atual de enfrentamento e da Covid-19. Eu achei que isso foi uma decisão bem acertada, porque temos atuado, então, de maneira integrada nesse momento. E são ações de extensão, todas são ações de extensão. Então, eu agradeço aqui, né, a presença e o diálogo aí com todos e todas. Um grande abraço aí para o sul da Bahia. Oi, Alessandro, posso? Bom, eu acho que eu não vou elencar uma, porque senão eu estaria sendo injusto. Eu acho que todas as minhas ações que foram realizadas, que foram idealizadas pelos docentes da universidade, são muito importantes nesse momento. Eu ressalto o pronto atendimento que os professores da Universidade Estadual de Santa Cruz têm feito. Eles têm respondido prontamente às demandas que têm nos chegado, né? E isso, assim, para mim não foi surpresa, porque conheço bem os meus colegas e sei do comprometimento que eles têm com a universidade e com o entorno da universidade e com a sociedade. Eu acho que
o fato da gente ter lançado um edital de bolsa de extensão visando ações de enfrentamento ao Covid, foi, assim, talvez um catalisador para que um estímulo maior para que essas pessoas realmente pudessem idealizar atividades, mas antes mesmo do edital já vinham registrando ações, né, vinculadas a essa situação que hoje temos de pandemia, né? Nós oferecemos 20, mas tivemos muitas inscrições de procura de bolsas, né? E acho que os meus colegas docentes da UESC estão todos realmente muito comprometidos com a causa e com o momento que estamos vivendo. Eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar a UFSB pela organização do evento. Boa tarde. Acho que sou eu, né, Alessandra? Eu vou falar de forma muito rápida, assim como o professor Neurivaldo falou também. Eu acho que elencar uma ação seria a gente estaria cometendo até uma injustiça, né? Talvez com tudo aquilo que tem sido feito e realizado em todas as nossas instituições. Eu vou falar uma coisa que eu entendo que foi muito importante e que aconteceu com a Pró-Reitoria de Extensão, foi um olhar diferenciado da própria comunidade interna. Eu percebi, Alessandra, que parece assim que a Pró-Reitoria de Extensão, neste momento, ela teve por outros cursos que às vezes tinham uma certa dificuldade de entender como a extensão poderia atuar dentro do seu curso, eles hoje entendem, porque eles lançaram propostas nas quais eles jamais imaginariam e viram que eles também são necessários nesse momento, e eles também são extensionistas, e entenderam que eles podem ser extensionistas e se descobriram. Eles se descobriram nesse processo. Então, assim, eu acho que isso para nós, enquanto extensão, foi o que mais nos chamou a atenção. Foram de cursos que antes eles eram mais afastados pela sua própria essência do curso e se sentiam um pouco dificuldade, e eles entenderam que hoje eles são fundamentais para que a ação da extensão aconteça dentro da universidade, para as comunidades. Então, eu não vou elencar uma, mas eu acho que é um processo como um todo. Viu? Mas é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu também concordo com a Fabiana, né? Acho que a gente teve uma valorização também da extensão, né, nas universidades. Talvez isso auxilie a gente até no próprio processo de curricularização, né, de acreditação da extensão. Eu acho que destaco um outro ponto que até o professor Neurivaldo tocou, que é em relação à comunicação, né? Eu acho que esse momento, embora, né, esse distanciamento seja ruim, né, para a extensão universitária, porque a gente depende, né, da presença física para desenvolver a extensão com qualidade, mas acho que esse período também permitiu que a gente desenvolvesse um novo olhar para as tecnologias, né? Não que elas venham a substituir o contato que a gente vai ter com as comunidades externas, mas com uma nova ferramenta também que pode ser utilizada para a própria divulgação da nossa ação dentro da universidade, né? Então, assim, eu até na fala da Fabiana, né, ela falou daquele catálogo, né, das ações extensionistas, né, que eu achei maravilhoso, né? A gente tem tentado agora, né, a gente tem um programa que é o Prodicente, que tem um eixo que está relacionado à extensão, que a gente vem fazendo, né? Começou a fazer alguns vídeos para colocar mesmo o docente para mostrar o que ele tem feito, né, em relação à extensão, e aí vinculada, né, aos ODS da ONU, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu vejo que esse período, embora ele tenha sido ruim para a extensão, que nos impediu de realizá-la, né, como a gente gostaria que ela fosse, mas, ao mesmo tempo, talvez ela tenha dado ferramentas para a gente utilizar também, né, com o contato que a gente tem com as comunidades. Então, acho que destacaria esse ponto, né, porque ele permitiu até a intensificação das atividades, né, os cursos, né, de extensão. Eu vejo que os estudantes têm participado, né, de ações de outras universidades, né, que pela distância, né, não seria possível, porque a gente não tem recursos, muitas vezes, para permitir que o estudante viaje. Claro que a experiência do contato, né, do presencial ali, do físico, é muito mais rica, né?
Se a gente tivesse junto, com certeza, né, depois aqui, né, desse momento de encontro, a gente poderia falar de outras coisas, né, que a gente não vai conseguir fazer. Mas eu vejo que é uma ferramenta que pode dar bons resultados mais à frente, né? Então, eu acho que eu destacaria esse ponto, né, que parece negativo, mas é que vamos tentar transformar, né, esse momento ruim numa alguma coisa de aprendizado, né, que seja boa para a extensão, de alguma forma. Eu agradeço, né, o convite, né, e fico à disposição, né, para a gente ter outros encontros também, né? Quem sabe na UFOB agora, né? Maravilha, gente. Então, eu agradeço novamente, imensamente. Faço das palavras de vocês as minhas palavras em nome da PROEX da UFSB. Entendo e concordo em grau, higiene e número. Me vejo a imagem e semelhança de vocês. As mesmas coisas estão acontecendo aqui. De uma certa forma, estamos mais juntos, estando longe, eu acho que possibilitou esse maior conhecimento aqui na UFSB, a gente também, eu acho que em breve a gente vai ter isso mostrado mais para a comunidade, porque a gente tem trabalhado muito nos bastidores, em comunicação com os coordenadores de projetos, e, enfim, é isso. E eu agradeço também muito as pessoas que estão presentes aí assistindo a gente, e espero que a gente realmente se veja em breve e possa trocar mais figuras aí acerca da extensão e seu verdadeiro papel aí na transformação e no impacto social. Muito obrigada, gente. Agradeço imensamente. Eu também quero agradecer a PROEX pela proposição da mesa, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, quero agradecer Ítalo, Rodrigo e Cleivson, que estão acompanhando a gente, são os meninos responsáveis pela transmissão, eles nos dão também todo o suporte técnico. Nós vamos dar início agora às mesas das 16 horas. No nosso site, vocês podem acessar também a galeria com as intervenções artísticas e prestigiar nossos artistas regionais. À noite, nós vamos ter a nossa conferência de encerramento às 19 horas, com o professor, pesquisador e ex-deputado federal Jean Willis, e o tema será o papel das fake news na atual conjuntura da política brasileira. A nossa programação completa vocês encontram no site do evento. Muito obrigada e até lá.